Tá vendo aquela guarita ali? Tô. A esquerda e a direita. Logo a primeira torre da tua esquerda é a 4. Beleza, obrigada. Estou em um condomínio em Belford Roxo, um dos municípios mais pobres do Rio de Janeiro. Nestes prédios, pintados de amarelo e branco, moram famílias de baixa renda que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Muito bonitinho sua casa. Ah, mas tá uma zona. Eu não gosto. Essa é a Tamires da Silva. Ela tem 32 anos, é cheia de energia e tem um cabelo cacheado que vai até a cintura. Tamires é separada e cuida sozinha do filho Miguel, de 5 anos. Miguel nasceu com microcefalia. O cérebro dele é menor que o normal e por isso não consegue andar nem falar e requer vários cuidados especiais. Miguel tem uma cabeleira cheia de cachinhos. Ele é sorridente e adora a atenção da mãe. Tá chamando a mamãe. O Miguel desenvolveu microcefalia porque teve Zika quando estava na barriga da mãe. Zika é um vírus muitas vezes transmitido por mosquitos. Nos últimos 5 anos, o número total de casos confirmados de Zika no Brasil chegou a quase 3.000 e destes, 9% foram no estado do Rio de Janeiro. Apesar do número de casos ter desacelerado, 27 novos casos foram confirmados ano passado. A Tamires diz que o governo oferece pouco apoio para o Miguel. As famílias foram totalmente esquecidas e abandonadas pelo Estado. É porque, assim, acham que o Zika, né, pelo menos não tá tendo casos tão fortes com a infecção, então acham que acabou. Mas nossos filhos existem, os que foram infectados, as famílias que foram afetadas existem, continuam aí, todo mundo esqueceu. Nem todo mundo esqueceu. Uma ONG chamada Anis ajuda Tamires e outras famílias afetadas pelo Zika. A Anis promove os direitos humanos, defende direitos reprodutivos e foi fundada por uma antropóloga chamada Débora Diniz. Ela é alvo frequente de ataques e ameaças que chegam muitas vezes pelas redes sociais. Nós estamos falando de alguém que diz: eu vou matar você. Como? Qual é o endereço da minha casa? E como vai matar? Meu nome é Mariana Simões e este é o Cientistas na Linha de Frente, o podcast investigativo da agência pública sobre cientistas ameaçados. Este é o 5º episódio da série. No capítulo anterior, falamos daqueles que colocam a ciência em prática para defender o meio ambiente. Agora, vamos falar sobre mulheres. Mulheres como Tamires, que todo dia batalham pelos seus filhos. Mulheres como Débora Diniz, que se exilou no exterior para se proteger de ameaças de morte. Mas antes, vamos voltar para Belford Roxo, no Rio de Janeiro. O nome até parece brincadeira. O Zika vírus está colocando o país em situação de alerta. Em meados de 2015, noticiários pelo Brasil anunciavam a chegada de um novo vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Batizada de Zika, a doença chegou de repente e virou a vida de mulheres como Tamires de cabeça para baixo. Eu não sabia que eu tive Zika. Quando Tamires estava grávida de 7 meses, ela foi fazer uma ultrassonografia de rotina num centro médico no bairro. Lá, ela conversou com um médico. Ele falou: você teve Zika. O seu filho tem todas as calcificações, as lesões, o tamanho da cabeça é de microcefalia por Zika. Falei: não, eu não tive nada. Minha gravidez foi toda ok. Ele: você teve. O diagnóstico foi confirmado pela primeira vez quando Miguel tinha 50 dias de vida. Depois disso, tudo mudou. Ele faz terapia, tem consultas a cada 2 meses com um neurologista e precisa de muitos cuidados especiais. Ele toma 5 remédios por dia para evitar convulsões, irritações de humor e para controlar problemas de bexiga. E você tem acesso a todos esses remédios? Ou você tem... Porque eu pago. Nunca peguei remédio de forma gratuita, mesmo sendo direito dele. Tamires é manicure.
faz faxina e está terminando a faculdade de enfermagem online. Ela diz que gasta mais de R$1.000 por mês com os remédios, consultas e suplementos alimentares que o Miguel precisa. Eu me sinto abandonada pelo poder público, com certeza. Isso é óbvio. Todas as mães. A gente consegue migalhas do Estado. Mas a ONG Anis ofereceu apoio para Tamires. Ela conta que a fundadora Débora Diniz e sua equipe marcaram uma reunião com ela e outras mães afetadas pelo Zika. A Débora foi e ela mostrou que a gente era capaz de dar a volta por cima, mesmo passando por adversidades, porque a Zika atingiu a maioria pessoas extremamente carentes. Ela atingiu as periferias e as famílias com menos poder aquisitivo. Então, como é que você vai mostrar para essas famílias que elas podem? Mostrando os direitos dela. Débora ajudou as mães a criarem a Associação Lotus. Com essa frente única, elas pressionam o Estado a atender às necessidades de seus filhos. Sempre que as mães precisam de um defensor público ou de assistência médica, a Anis também mostra o caminho das pedras. Sem a Anis, a gente não teria nem tido uma noção do que era uma associação, uma noção do que era o direito dos nossos filhos, uma noção do que é uma assembleia, nada disso. Mas apesar de apoiar tanto as mulheres afetadas pelo Zika, Débora Diniz vive um pesadelo constante. Olá, gente. Eu sou Débora Diniz. Eu sinto muito por não estar presente. Em 2019, Débora foi homenageada pela União Nacional dos Estudantes, mas ela não pôde aparecer pessoalmente no evento. E acho que parte das razões pelas quais vocês me oferecem esse momento de alegria e esse encontro é por tudo que aconteceu e vem acontecendo, que não me permite estar com vocês. O que aconteceu é que a fundadora da Anis e uma das cientistas mais renomadas da América Latina foi obrigada a se exilar no exterior, em agosto de 2018. Eu não estou com vocês porque eu sofri ameaças e ameaças graves e venho sofrendo ameaças graves de morte nos últimos meses. Ela diz que a razão das ameaças é evidente. É única e simplesmente pelo meu trabalho como professora e como pesquisadora, engajada e tendo clara uma pauta de direitos humanos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre quem é a Débora Diniz e como que ela acabou sendo exilada. Mas primeiro vou contar um pouco mais sobre o trabalho da Anis, a ONG que a Débora fundou. A organização agora é comandada por outras 2 cientistas. Fui atrás delas para entender por que a organização e a Débora sofrem tantos ataques. Eu sou a Luciana Brito, eu sou pesquisadora e co-diretora da Anis. Luciana é psicóloga e pesquisa saúde pública e direitos das mulheres. Ela é ruiva, tem os olhos grandes e diz ser movida pela curiosidade. E eu trabalho na Anis porque eu acredito que a produção de evidências da ciência, né, a produção de conhecimentos, a produção de verdades, mesmo que provisórias, elas são fundamentais para transformar o mundo. A primeira vez que conheci a Luciana foi no Nordeste, em 2019. Eu estava fazendo uma reportagem sobre Zika em Alagoas e fiquei sabendo que ela estava ajudando mulheres por lá. Luciana e sua equipe foram de porta em porta, encontrando casos de Zika que não tinham sido notificados pelo Estado. Graças a esse trabalho, o governo de Alagoas passou a dar assistência para mulheres que antes não recebiam apoio. Este ano voltei a conversar com Luciana. Falamos pelo Zoom e fiquei espantada com o que ela me contou. Mariana, eu vou ler aqui um e-mail que a gente recebeu na caixa da Anis em fevereiro de 2020. Ele diz assim: vou criar um novo fórum terrorista e vou induzir alguém a ir até vocês. Morrerão com uma faca na garganta, até breve. E daí eles enviam o nosso endereço. O outro e-mail é um pouco mais antigo, né? Ele é de 2019. Diz assim: vamos metralhar a sede do Instituto Anis e foder com aquele prédio. Daí eles também incluem nosso endereço.
Não imaginava que a mulher que eu tinha visto em Alagoas, ajudando crianças com microcefalia, poderia receber uma mensagem assim. Qual era o motivo de tanto ódio? A partir do momento que a gente fala sobre direitos sexuais e reprodutivos e a gente toca na pauta da moral do aborto, vem como ondas, ataques contra nós, sejam ataques contra a nossa integridade ou sejam ataques que vêm a partir dos temas que a gente estuda e acredita. No Brasil, o aborto é considerado crime contra a vida humana previsto pelo Código Penal brasileiro desde 1984. O aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em 3 situações: quando a gravidez representa risco de vida para a gestante, quando o feto não possui cérebro e quando a gravidez é resultado de um estupro. Em um vídeo no YouTube, Luciana diz que, apesar disso, o aborto legal não é amplamente acessível. Infelizmente, as mulheres no Brasil enfrentam muitas barreiras ao tentar acessar o serviço de aborto legal. Por conta disso, muitas mulheres acabam fazendo abortos clandestinos e em condições que não são seguras. Segundo um documento do Ministério da Saúde, mais de 200 mil mulheres foram hospitalizadas por complicações do aborto. Em 2016, em média, uma mulher morreu por dia por causa de um aborto. A maioria é jovem, negra e com baixa escolaridade. Sempre que a Anis fala em descriminalização do aborto, as ameaças de morte passam a chegar diariamente pelas redes sociais e por e-mail. Então, no tema do Zika especificamente, nós fomos acusadas de eugenistas, de querer matar bebês com deficiência, de dizer que a deficiência não deveria existir. Em agosto de 2016, a Anis ajudou a dar entrada em uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir direitos para as famílias afetadas pelo Zika. A ação pedia, por exemplo, que as famílias recebessem uma renda complementar do governo e tivessem acesso a serviços de saúde. Mas a ação também pedia que as mulheres infectadas por Zika, que estivessem passando por um sofrimento mental pela doença, pudessem interromper a gestação se quisessem. O que os movimentos fanáticos que repetem os discursos de ódio, antidireitos, fizeram? Elas disseram: vocês querem promover o aborto. Em momento nenhum se falaram dos outros pedidos. A ação se arrastou por 4 anos, até que no dia 15 de abril de 2020, o STF anunciou que o tema entraria em pauta pela 4ª vez. Ativistas partiram para as redes sociais para pressionar o STF a votar contra a medida. Muitos evangélicos, católicos, muitos cristãos do Brasil inteiro estão em campanha, dizendo aborto não, vida sim, e o STF não deve legislar. Segundo a ONG Coding Rights, que luta por direitos na esfera digital, a hashtag aborto não foi a 5ª mais tuitada do Brasil no dia 16 de abril. A ONG detectou 98 perfis falsos tuitando a hashtag. O governo também botava lenha na fogueira. Damares Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, estava entre as maiores figuras promovendo a hashtag no Twitter e publicamente. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem no coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram o coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? Esta gravação é de uma reunião ministerial, onde a ministra Damares faz um apelo para o Ministério da Saúde. O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. A ação no STF foi arquivada por razões técnicas e nem sequer chegou a ser julgada. Luciana diz que sempre que a descriminalização do aborto ganha os holofotes, grupos de extrema-direita partem para cima da Anis. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu as rédeas do país em 2018, Luciana notou que os ataques contra a Anis pioraram. Vem de tudo, Vem desde
Vocês são professoras? Não me parece, são todas vagabundas. Se morrerem não vão fazer falta. Um dia alguém matará todas vocês. Ou eles dizem, vocês deveriam ter sido abortadas. Ou que a mãe de vocês tomasse vermífugo, porque vocês são vermes. Ou coisas piores. Como que você se sente ouvindo uma coisa dessa? Olha, hoje eu sinto raiva, revolta, mas é uma raiva que me move, é uma raiva que me mobiliza, é uma raiva de dizer, eles não vão nos calar. A Anis é obrigada a tomar precauções para se proteger. O endereço do instituto foi tirado da internet, assim como o nome de quem trabalha por lá. A conta da Luciana nas redes sociais é privada e ela não posta nenhuma informação pessoal. O ódio que é lançado contra Anis é direcionado especificamente contra um alvo em particular. Esta pessoa é a fundadora, Débora Diniz. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Prêmio Cláudia 2018. Débora Diniz já ganhou mais de 90 prêmios prestigiosos, como este da revista Cláudia. Gente, nossa primeira finalista é uma ferrenha defensora dos direitos humanos. E por isso, ela está com a vida em risco. Há muitos anos ela sofre ameaças por defender a descriminalização do aborto no Brasil. Ela é antropóloga e se chama Débora Diniz. No ano passado, a Débora recebeu o prêmio Dan David, um dos reconhecimentos acadêmicos mais importantes do mundo. Mas afinal, quem é Débora Diniz? Minha família é lagoana, eu nasci em Alagoas, eu fiz toda a minha universidade em Brasília, na Universidade de Brasília, onde eu sou professora licenciada. Eu queria conhecer a Débora pessoalmente, mas como estamos no meio de uma pandemia, tive que me contentar em usar o Zoom. Débora tem 51 anos, o cabelo curto, grisalho e usa um óculos bem estiloso. Ela tem uma voz suave e, apesar de sofrer tantos ataques, é uma pessoa forte e equilibrada. A antropóloga coleta depoimentos e gera dados sobre mulheres em situações vulneráveis no Brasil. O seu livro, Zika, do sertão nordestino à ameaça global, ganhou o Prêmio Jabuti em 2017. Agora, ela está trabalhando em um novo estudo sobre mulheres grávidas que morreram de Covid. E eu quero contar a história que a ciência não conta, a ciência biomédica. A ciência biomédica diz que corpo era esse e por que ele morreu. E eu quero responder o que fizeram com ela para ela morrer. As pessoas fazem essa pergunta. O que foi que você fez? E não o que fazem com você. A Débora me desafiou. Em vez de perguntar o que a Débora fez para ser perseguida, a pergunta que precisamos fazer é esta. O que fizeram com a Débora Diniz? O Supremo realiza a partir de amanhã uma audiência pública para discutir o aborto. Uma ação no tribunal pede para tornar legal a interrupção da gestação até o 3º mês de gravidez. As ameaças contra Débora existem desde que ela começou a atuar na área de direitos reprodutivos, lá no início do ano 2000. Mas as agressões contra ela se intensificaram em meados de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal convocou uma série de audiências públicas para discutir a descriminalização do aborto no Brasil. Uma ação no Supremo Tribunal Federal pede a revisão dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que estabelece pena de 1 a 3 anos de prisão para a mulher que praticar aborto e de até 4 anos para quem auxiliá-la a fazer o procedimento. A ministra do STF, Rosa Weber, convidou Débora para participar das audiências públicas. As discussões no Supremo duraram 2 dias e estamparam as manchetes dos principais jornais pelo país. Em agosto de 2018, Débora subiu até o pódio do STF, se posicionou sob o microfone e apresentou dados alarmantes de um estudo publicado pelo Ministério da Saúde em 2016. 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. Todos nós nessa sala conhecemos ao menos 5 mulheres de 40 anos ou mais. Eu peço que pensem nelas. Uma delas já teria passado pela cadeia. Meses antes de dar este discurso,
o tema da descriminalização do aborto já estava tomando conta das redes sociais. Débora virou alvo de ataque de grupos conservadores. Os ataques foram crescendo. E aí isso se intensifica ao ponto de que as ameaças são ameaças que põem a Universidade de Brasília em situação de insegurança. Isso chega a um ponto em que eu não podia mais ir dar aula sem saber se os riscos eram reais. Sempre que Débora dava uma palestra na Universidade de Brasília, chegava uma enxurrada de ameaças de morte por e-mail. Eu me lembro, por exemplo, de formaturas de alunos da qual eu era uma paraninfa que eu não pude falar porque a universidade recebeu ameaças. Que outro tipo de coisa acontecia? Me dê outros exemplos. De que se eu voltasse a dar aula, eles fariam um massacre à universidade. Isso era copiado à reitora, isso era copiado a toda a faculdade de Direito. Um mês depois das audiências sobre descriminalização do aborto acabarem no Supremo, Débora teve que sair do Brasil. Para sua segurança, não vou mencionar em que país ela está morando agora. O que é a violência sobre alguém quando alguém tem que sair do trabalho e não ter salário? Como você chamaria isso? Eu não tenho salário da Universidade de Brasília. A Débora teve que tirar uma licença não remunerada da Universidade de Brasília. O exílio significa não apenas perdas financeiras, mas também emocionais. O que é a materialidade de uma violência do que de uma desestruturação familiar da qual eu não posso visitar meus pais? Da qual eu tenho um marido que teve que também ficar sem emprego. Como se chama isso? Olá! Esse ano o Brasil terá o privilégio de sediar o 22º Congresso Internacional da FIGO. Era outubro de 2018. Débora já estava exilada no exterior quando foi convidada para ir até um congresso no Rio de Janeiro, organizado pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a FIGO. Então era um lugar em que eu ficaria num grande anfiteatro e da qual eu era um alvo fácil. A equipe que organizou o evento e até o hotel onde Débora estava hospedada receberam ameaças. E o Programa Nacional de Direitos Humanos e de defensores de direitos humanos ameaçados, a gente não tem como garantir a sua segurança, e nem a polícia. Débora entrou para o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos do governo federal em agosto de 2018. O programa apoia defensores de direitos humanos ameaçados no Brasil. No auge dos ataques, ela teve que andar com uma escolta armada para garantir sua segurança. Então, qual é o objetivo disso? Sem precisar violentar ou matar o defensor de direitos humanos ou o cientista, você ou silencia ou você destrói sua capacidade de aparição. Mas Débora decidiu não viver a sua vida acuada. Ela decidiu agir. Vários dos ataques de 2018 foram registrados na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Então, eu faço a denúncia, eu abro os processos e eu já consegui chegar em sujeitos concretos, da qual nós fomos para audiência. Né? Então, o sujeito está diante de mim. Um caso, por exemplo, de 2018, investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, conseguiu identificar um dos seus agressores. Ele é um homem de 42 anos e é morador de São José dos Pinhais, no Paraná. O acusado já tem uma ficha criminal no Paraná por porte ilegal de arma de fogo. Depois de identificado, Débora conseguiu apresentar uma denúncia formal por ameaça e injúria ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas a antropóloga segue esperando a decisão do juiz. Então, quando eu vou ao judiciário, eu posso não ganhar, não sei onde isso vai dar, mas eu estou criando arquivo de uma história. Mas várias denúncias que Débora faz não saem do processo de investigação. Muitos agressores usam filtros para apagar os seus rastros e não serem identificados. Eles usam, por exemplo, uma rede privada para navegar na internet, chamada de VPN. Com o VPN, a pessoa disfarça a identidade usando o endereço de outro computador, que não é o dela. Os casos que eu venho investigando de longa duração não são pessoas que estão operando pela superfície.
Eles operam pela Deep Web e que operam de maneiras muito mais direcionadas e com um mundo muito mais difícil de investigação. A antropóloga percebeu, por exemplo, que os mesmos perfis que atacam ela nas redes sociais são usados para atacar outros defensores de direitos humanos. Existem investigações em curso que procuram encontrar estes grupos, mas a advogada de Débora não pôde me dar mais detalhes, porque estão sob segredo de justiça. Nem todo mundo que ataca a Débora na internet é anônimo. Alguns são até influenciadores digitais, com milhares de seguidores nas redes sociais, como esta influenciadora. E aí, galera de Floripa, tudo bem? Meu nome é Sarah Winter, eu sou ex-feminista. Hoje eu sou uma ativista pela vida, contra o aborto. Sarah Winter é uma figura conservadora muito conhecida por se dizer antifeminista e anti-aborto. Em 2019, ela chegou a ser chamada pelo governo Bolsonaro para fazer parte do Ministério da Família, da ministra Damares. Durante 4 meses, ela foi coordenadora de atenção integral à gestante e à maternidade, do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher. A antropóloga Débora Diniz será indenizada pela ativista bolsonarista Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sarah Winter. A reparação é motivada por danos morais causados por postagens nas redes sociais. No final de abril deste ano, Débora ganhou uma ação civil em primeira instância contra Sarah Winter. A Sarah ainda pode recorrer. Em agosto de 2020, Winter publicou uma série de vídeos em suas redes sociais afirmando que Diniz era, abre aspas, a maior abortista do Brasil, fecha aspas. Além disso, Winter disse que a antropóloga incentivava a tortura por defender o aborto de uma criança de 10 anos. Saiu no jornal que uma menina de 10 anos no Espírito Santo ia interromper uma gravidez depois de ter sido estuprada pelo tio. Foi aí que Débora defendeu a decisão da menina. Mas Sarah Winter não só atacou a Débora, como divulgou a identidade da menina no Twitter. Manifestantes anti-aborto foram até a porta do hospital, onde a menina fazia o procedimento, e partiram para um confronto. Ela tem 10 anos. Ela tem 10 anos de idade. Por uma menina de 10 anos. Vocês estão rezando por uma menina de 10 anos de idade parir. Vocês estão rezando por uma menina de 10 anos de idade parir. Usando o Twitter, Sarah moveu uma massa enorme de gente e atingiu tanto a Débora quanto a menina na vida real. Esses influenciadores, influenciadoras, eles têm hoje um poder muito grande de mobilização, né? Essa é a Mariana Valente. Ela é diretora da Internet Lab, uma organização de pesquisa em direito e tecnologia. Mariana pesquisa ataques virtuais contra mulheres há 7 anos. Ela sentou comigo pelo Zoom para explicar o caminho que uma mensagem pode fazer pelas redes, quando é lançada por alguém com muitos seguidores. Vamos supor que um ataque contra a Débora saiu do Twitter de uma influenciadora digital. Conforme as pessoas dão like, compartilham, aquele post vai começar a ser mostrado para mais pessoas. Não só para os seguidores das pessoas que compartilharam aquilo, mas também ali na seleção pelo algoritmo do que vai ser mostrado para você, é um conteúdo que está tendo muito engajamento, em geral vai ser mais mostrado. O post ganha tanta visibilidade que vai parar no WhatsApp e em outras redes sociais, inclusive em grupos antifeministas. E aí aquelas pessoas começam a se organizar para ir atacar a Débora Diniz, vamos dizer. Na internet, as coisas acontecem tudo junto e misturado. Enquanto grupos organizados de ódio antifeminista atacam Débora, outras pessoas que simplesmente discordam com ela percebem o que está acontecendo e se juntam também lá no perfil dela. Essa aglomeração de pessoas variadas para atacar um único alvo é o que muitos chamam de efeito manada. A gente vê um monte de gente entrando ali na manada que está passando e engrossando o caldo do que está acontecendo. E aí o caldo vira muito grande. Esse caminho do tweet, imaginado pela Mariana Valente, descreve exatamente o que aconteceu com Débora em fevereiro deste ano. Ela fez um post no Instagram dizendo que o presidente Bolsonaro usa temas como a pedofilia para manter a população assustada. No Twitter,
O presidente disse que Débora o acusou de perseguir pedófilos. Depois, grupos de WhatsApp bolsonaristas espalharam a mentira de que Débora apoiava pedofilia. A antropóloga conta que foi inundada de mensagens. E aí chegava inbox no Twitter, as pessoas mandando cenas de pedófilos, imagens de homens nus em ereção. E aí o que você vai fazer é apostar no sistema de regulação do próprio as redes sociais para dizer aqui, denunciar, bloquear. São quase 500 mil pessoas que eu tenho bloqueadas no Twitter, né? Como que você chegou a ter esse equilíbrio mental? Porque o que você lida não é fácil. Não sei dizer. O que eu tenho que dizer a você é que o que aconteceu em fevereiro foi muito ruim. Foi muito ruim. Mas eu passei 4 dias da minha vida em suspenso, era bloqueando e aprendendo como eles operavam. Na segunda onda eu já sei o que fazer. Então, a segunda onda não vai me derrubar como me derrubou a primeira. Débora nunca se dá por vencida. Hoje, ela usa o poder da internet para manter a sua voz ativa. Ela dá aulas aos domingos no Instagram para os seus mais de 100 mil seguidores. Eu tenho que celebrar uma série de coisas. Eu consegui sair, consegui uma licença. Eu tenho colegas na universidade que me apoiam. Há uma coisa de que a vida universitária não sucumbiu, que a ciência não sucumbiu. Então, isso é algo a se celebrar. Você falando isso agora, eu comecei a pensar na Tamires, porque você falando essa frase, chegou a primeira onda e eu já me preparei, agora eu sei como lidar na segunda, é uma coisa que eu acho que é muito das mulheres de se adequar, se adaptar e aí vamos nessa e depois fazem coisas incríveis. Eu acho que você fez uma observação certa. Eu seguiria você. Essa é a vida das pessoas comuns. Essa é a vida das mulheres. Talvez essa não seja a vida dos cientistas. Mas se você volta para a sua pergunta inicial sobre as mulheres de Zika, essa vida que parece impossível de ser vivida desde o lado de fora é a vida concreta das mulheres. Porque essa é a vida vivida. No próximo episódio, um cientista da computação recebe uma ameaça de morte assustadora. E mandou uma foto de um revólver carregado, cheio de bala. Vamos navegar pelos grupos de política no WhatsApp e descobrir por que aqueles que estudam notícias falsas no Brasil também são atacados. Este é o Cientistas na Linha de Frente. Direção, roteiro, reportagem e locução, Mariana Simões. Montagem, mixagem, masterização e música tema, Ricardo Terto. Editora e coordenadora geral, Natália Viana. Apoio, Instituto Serra Pilheira. Consultora de roteiro, Gisele Regatão. Este podcast também usou áudios da TV Setorial, Band News e Brasil de Fato.